dias, ouvindo louvor e adoração. Eu conto as horas e fico ligado na informação e comunhão. Tudo que eu preciso encontro aqui na 93. Eu digo 9, eu digo 3, eu digo 93. Eu digo 9, eu digo 3, eu digo 93. FM. A minha alegria é todos os dias, ouvindo louvor e adoração. Eu conto as horas, eu fico ligado na informação e comunhão. Tudo que eu preciso encontro aqui na 93. Eu digo 9, eu digo 3, eu digo 93. Eu digo 9, eu digo 3, eu digo 93. Eu digo 9, eu digo 3, eu digo 93. Eu digo 9, eu digo 3, eu digo 93. Eu digo 9, eu digo 3, eu digo 93. Eu digo 9, eu digo 3, eu digo 93. FM 93 FM. Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão, alô, minha irmã, aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nesta quarta-feira, dia 24 de fevereiro de 2016. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, sua igreja. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. A mesa com a gente hoje do nosso Debate 93, acolhemos com carinho o pastor Vander Gomes, da Primeira Igreja Batista do Recreio, a pastora Márcia Torres, que é psicóloga e escritora, Tânia Pereira, educadora religiosa, e o nosso querido irmão Harold de Oliveira, todos já aqui no nosso estúdio, já para começarmos o nosso Debate 93 de hoje, um tema extremamente importante para nossa reflexão, nosso entendimento, a discussão de gêneros nos planos escolares. Muita gente falando sobre esse assunto, livros, material escolar, material didático, cartilhas que trabalham a questão da sexualidade na escola. E a nossa perspectiva hoje é sempre muito bom a gente esclarecer. Como dissemos ontem aqui, a nossa perspectiva é a perspectiva escolar, a questão da educação, a formação dessas crianças, adolescentes, a partir desse modelo que está sendo apresentado. Você pode concordar, você pode discordar, a perspectiva é exatamente essa, que a gente tem aqui uma reflexão sobre o tema, trazendo esse assunto aqui para conhecimento dos nossos ouvintes, a reflexão do povo de Deus que nos acompanha, e nós temos aqui o privilégio de acolher a todos no amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É quente, minha gente. Este é o Debate 93 com J.R. Vargas na 93 FM. Tânia, você é educadora religiosa, muito bom dia, seja bem-vinda. Obviamente você tem a sua perspectiva religiosa da educação, mas também trabalhou na sua formação e também no seu dia a dia os próprios princípios da educação, tão importantes, tão sólidos para o nosso aprendizado. Quando a gente toma conhecimento de materiais como esse, sobre os quais nós vamos conversar hoje aqui, em princípio muitos pais dizem: meu Deus do céu, como é que vai ser?
e parece que a gente está saindo do nada para alguma coisa, sendo que sempre houve alguma coisa especificamente, mas agora de forma concentrada, o material preparado, que vem sendo distribuído, enfim, e a discussão sobre este assunto, ela ganha espaço em todos os cantos, né? E a nossa proposta hoje é uma reflexão, é um debate sensato, equilibrado sobre o assunto, mas também mantendo claramente o posicionamento de cada um dos companheiros aqui. Bom dia, bem-vindo à sua opinião inicial sobre esse assunto. Bom dia, JR, bom dia aos ouvintes, os debatedores, Deus nos abençoe hoje, né? Que tarefa difícil. Mas esse assunto e outros, JR, eles são assuntos tratados na educação como assuntos transversais. Qualquer professor, hoje, de qualquer matéria, pode tratar desse assunto na sala de aula. E ainda não está formalizado um material específico, né? Mas, assim, a abrangência, o PCN, por exemplo, dá uma margem para que o professor aborde sobre qualquer um desses assuntos que são assuntos que a gente está vivendo hoje em dia e não está dando para fugir, né? Teoricamente, seria ótimo, porque esses são assuntos do dia a dia, assuntos de interesse, assuntos de importância. Que bom que a escola pode orientar, ensinar, formar, mas a impressão que dá é que nós estamos entrando num viés assim, é tão largo, é tão espaçoso, irmão Harold, que qualquer informação pode ser dada. E aqui não existe o princípio da restrição, não. O princípio aqui é da reflexão, é propor ao nosso ouvinte uma reflexão sobre esse assunto. Não é uma questão panfletária, mas é de pensar o assunto para que o próprio ouvinte possa resolver. Afinal de contas, o ouvinte é pai, o ouvinte é mãe, o ouvinte é tio, é avô, é avó, está acompanhando a gente, o ouvinte é professor, o ouvinte também é aluno. Bom dia, irmão Harold. Bom dia, JR, bom dia, queridos ouvintes, debatedores. Essa talvez seja uma das matérias de abordagem mais importantes que nós estamos discutindo aqui na rádio. Na realidade, nós temos que olhar por vários ângulos esse assunto como é tratado, mas no que diz respeito ao que a professora Tânia falou, quer dizer, na escola, a liberdade, a transversalidade do assunto é uma realidade, mas existe um fator de desequilíbrio, JR, queridos ouvintes, que tem um forte conteúdo ideológico, que é a imposição por parte do Estado do material escolar que trata desse assunto. O Estado tem que cuidar, no nosso entendimento, da educação vertical, daquela educação que pedagogicamente é orientada para cada faixa etária das crianças, etc. Quando entra com esses kit gay, agora essa questão da ideologia de gênero, por que é uma ideologia? É preciso entender isso, você que está nos ouvindo, você que é professora, você que é aluno, você que é pai principalmente. O que é ideologia? Quando se fala em ideologia, nós estamos falando em algo que tem um forte conteúdo político. Político, o que é a política? É de transformação da sociedade. Nada aconteceu na história das civilizações, nenhuma transformação que não tenha sido feita através da política. E se nós estudarmos com profundidade um pouco mais, essa transformação, ela, para ocorrer de acordo com as ideologias predominantes ou de interesse, ela tem que desconstruir certas instituições, onde a família é realmente a mais forte, é a mais sólida. E esta ideologia, somada de outras políticas públicas, ela é de desconstrução da família, para, desmontando a família, facilitar a introdução de novas ideologias. Pastor Vander Gomes, muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso debate 93. A partir desta palavra, e aí a nossa reflexão vai se ampliando para uma questão ideológica, uma questão política, uma agenda por trás desta agenda, aquilo que eventualmente não é dito claramente, mas aquilo que vai sendo assimilado, e cada vez mais e mais cedo as pessoas estão assimilando uma série de coisas que são fortes até para a própria idade. Eu vou mencionar para o conhecimento dos nossos ouvintes, existem
materiais como esses, por exemplo, que são feitos de forma que uma criança possa assimilar, desenhos que são feitos e que aparecem aqui com espaço suficiente para que você coloque um dedo para revelar aonde que é o órgão sexual e o que esse órgão sexual masculino faz. Então são coisas que ficam marcadas, né, na mente da criança quando ela tem acesso a esse material. Que criança é essa, né? Quais são essas crianças que estão acessando? Qual é a outra informação? Que tipo de base elas têm para poder ver um material como esse e dizer, não, eu não quero isso, eu não aceito isso. A criança tem maturidade suficiente para isso, os pais são maduros o suficiente para produzir uma reflexão dentro dessa linha, pastor Wander? Bom dia, JR, bom dia aos nossos debatedores, especialmente aos nossos ouvintes. O assunto é extremamente sério, já foi muito bem colocado agora pelo Dr. Harold, do problema da ideologia política que está por trás dessa desconstrução da família. Mas eu gostaria, JR e ouvintes, de entrar por dois campos para ampliar nossa discussão. Primeiro, pelo campo psicológico e até das pesquisas genéticas. Não há nenhuma comprovação científica de que uma pessoa nasça homossexual. Há uma definição muito clara, fisicamente e psicologicamente, desde o desenvolvimento da criança até a fase adulta, a menos que haja algum transtorno, alguma patologia ou algum tipo de síndrome. Mas a criança, ela não apresenta esse tipo de ação, esse tipo de característica que a ela estão querendo imputar. A grande questão da discussão homossexual é a tentativa de provar que o indivíduo nasce daquele jeito. E não há nenhuma, JR, prova científica cabal para isso. Segundo aspecto, em relação à questão da espiritualidade, nós, como cristãos, e que cremos na Bíblia como revelação, eu vou um pouco mais fundo, né? Não só um livro de regras de fé e prática, mas um livro de revelação. A Bíblia começa a falar de sexualidade já em Gênesis capítulo 1, quando o texto diz que Deus criou macho e fêmea. Há dois gêneros muito claramente apresentados na Bíblia. Então, JR, tanto no campo da teologia cristã, dos princípios de interpretação do Velho e do Novo Testamento, quanto no campo da psicologia, da formação do psiquismo humano, do desenvolvimento de uma criança, o que está acontecendo, como disse o Dr. Harold, toda essa ideologia de desconstrução da família é um absurdo. Pastora Márcia, bom dia, seja bem-vinda. Quero incluí-la também nesse assunto, a partir desse tópico, para começar aqui a nossa reflexão sobre o tema. Bom dia, JR, bom dia a todos os debatedores. É uma alegria estar aqui, é um tema difícil. E continuando aqui do que o pastor Wander falou, eu gostaria de ressaltar a palavra gênero. O pastor Wander falou que desde Gênesis capítulo 1 está estabelecido ali o princípio de Deus para o homem, a família, porque Deus criou macho e fêmea. Então a ideologia, o que ela faz? Ela pega esses dois termos, que são termos fortes, macho e fêmea, você não tem saída, e coloca e introduz a palavra gênero. Porque o gênero é uma coisa muito mais branda, e se você olhar para todos os teóricos que vêm falando disso, eles têm a seguinte concepção: o gênero, ele é mutável e ele pode estar em constante ressignificação. Ou seja, pastor, você pode ser aquilo que você decidir ser. Então, exclui-se a priori o sexo biológico da criança e vai desconstruindo, e a criança vai sendo aquilo que ela desejar ser. Se é menino, eu entendo que a minha identidade, é outra palavrinha também, identidade sexual, entendeu? Exclui-se logo a priori o biológico e vai passar para aquilo que a criança entende, para o entendimento.
Então, a sutileza e a ideologia que o doutor Harold falou, ela está camuflada por trás disso aí. Não está camuflada, mas assim, é uma coisa que vem de uma forma sutil, porque mudando-se os termos, fica mais brando, aquilo entra no psicológico, na cabeça das pessoas, de uma forma que quem diz que macho e fêmea é o que foi estabelecido biologicamente, naturalmente por Deus, parece que somos nós que somos errados ao falarmos assim, entendeu? Vê como é que a coisa é muito mais ampla, e isso vem de longas datas. Eu terminei de escrever um livro, vou presentear o JR depois, exatamente sobre isso, vem falando sobre isso, porque é uma desconstrução longa e paulatina, contradizendo os valores da palavra de Deus, mas com uma roupagem muito rebuscada e muito bonita. Entendeu? Agora, quando se trata de ideologia, como o doutor Harold falou, vem no contexto político. E uma coisa muito interessante, quer ver uma coisa prática para a gente entender o que a ideologia faz, que muitas vezes nós, ou quem está nos ouvindo, não tem noção ou não viu muita coisa sobre isso. Nós estamos, e os governos vêm trabalhando para que haja creches para todas as crianças, creches públicas. Poxa, isso não parece um programa legal do governo? Enquanto as mães precisam trabalhar? Mas o que está por trás na ideologia? A desconstrução. Uma criança que é colocada muito cedo numa creche e ela ouve lá, olha, você pode ser menino ou menina. A Bíblia diz assim, instrui o menino no caminho que deve andar. Os 5 primeiros anos da criança com a mãe, eu diria que isso é insubstituível do ponto de vista pedagógico, professoral, creche, porque a mãe, se ela tem noção da palavra de Deus, ela tem uma capacidade grande de ensinar e colocar conceitos na cabeça e no coração e no psicológico dessa criança que eles serão indestrutíveis. Entendeu? Então, o conceito de creche e ideologia política traz isso. Por quê? Porque na creche, a criança desde pequenininha, e se nós olharmos para a palavra instrui o menino, menino no hebraico, se trata desde a concepção. O hebraico é muito amplo, e vocês sabem disso, vocês pastores, né? Desde a concepção. Então, a formação, então essa ideologia vem para desconstruir dessa forma. E aponta lá para um governo único. Como é que se constrói um governo único, a não ser através da educação? A questão, ela se amplia, companheiros, quando se discutia tão somente a questão da homossexualidade, e aí se tratava esse assunto heterossexual, homossexual, e as coisas eram mais ou menos claras, né? Que você tem aqui dois lados, então fica bastante claro para poder debater. Quando se trata agora de uma questão que envolve heterossexual, homossexual, bissexual, multissexual, ou seja, o menino, dá um exemplo de homem, né? Ele hoje ele é hétero, amanhã ele é homo, depois ele vira hétero. Ele não tem uma regularidade, é como se dependesse daquele instante, que é outra coisa, que é um reflexo desse tempo, que não pensa a questão da eternidade, mas pensa a questão da instantaneidade, do momento, desse exato instante, onde o que mais importa é o prazer que me dá. Não são valores que eu trouxe até aqui, os valores são todos relativos, e o que se torna absoluto é o prazer que aquilo me dá. Então essa deformação da sexualidade, ela está mais presente, e a palavra diversidade talvez seja uma que reduza isso a um termo só, para poder esclarecer. Então não é aquele menino é homossexual. Não, ele não é homossexual, ele é bissexual, ou ele é multi, é hora um, é hora isso, é hora aquilo, é hora aquilo. Então a discussão do hétero e do homo, ela vai sendo ampliada para aquele menino que é hétero e é homo, aquele que é homo que é. Isso acontece na escola dos nossos filhos, isso acontece na nossa rua, isso acontece com o grupo do WhatsApp, ou seja, isso está acontecendo o tempo inteiro. Não é uma questão de um mundo lá fora, não estão falando sobre a Holanda, entendeu? Não estão falando sobre a Europa, nós estamos falando sobre o Brasil, e nós estamos falando sobre este ano em que nós estamos. Companheiros, eu gostaria de aproveitando já o que foi dito aqui, dizer que o conteúdo político ideológico está contido, inclusive, no Plano Nacional de Direitos Humanos, a sua terceira versão, que ele
esse plano, que partiu de planos anteriores, que justamente colocavam políticas de defesa dos direitos humanos, de minorias, etc. Esse, então, foi ampliado ideologicamente a partir do Foro de São Paulo, que aconteceu em 1990, para incluir as políticas verticais e transversais de desconstrução das instituições mais significativas do país, sendo a partir da família, que esta é a mais forte, é a mais resistente às mudanças. Por isso que a pastora falou aqui, quer dizer, a mãe, o pai, o seio da família tem estabelece na idade do estabelecimento dos valores reais, que é justamente na primeira infância até a segunda infância, estabelece valores que são muito resistentes ao longo do tempo, muito fortes. Então precisa destruir isso lá mesmo, se for possível, ainda no útero da mãe, mas tem que destruir, porque destruindo você vai facilitando e desmontando a família. O desmonte das demais instituições para a introdução de um novo tipo de sociedade, e eu, pessoalmente, é uma opinião, evidentemente, aliás, como tudo que estou falando aqui, acho que essa sociedade, eu chamo sempre de uma sociedade reducionista, é uma sociedade do tipo colmeia, onde você tem uma estrutura de governo, de comando, e tem os membros dessa sociedade, as operárias, as abelhas, que têm apenas como foco para que a sociedade se auto-mantenha, o interesse e a satisfação fisiológica. Quer dizer, é o comer, é o dormir, é o procriar, naquela forma que foi instituída ali. Esse ser humano não é um ser humano, ao final dessa sociedade que se busca por essas ideologias, no meu entendimento, não é um ser humano pleno. Ele é fisiológico, nós somos, mas ele tinha que ser psicológico, ele tinha que ser espiritual, e ele deixa de ser. Então você tem que massacrar justamente a transcendência do ser humano. Então, basicamente, isso é feito na primeira infância. Eu entendo que mesmo sejam quais forem os pensamentos políticos, todos eles têm que ser expostos à sociedade. Mas a sociedade tem que se proteger para que sejam expostos nos locais e nos momentos certos. Discutir ideologia de gênero na universidade, tudo bem, você está tratando com adultos, com pessoas que já estão formadas, que já amadureceram, então é diferente. Agora, você tratar desse assunto da forma cruel como é feita, através de imagens que motivam e mobilizam as crianças nas escolas, isso é uma crueldade, além de tudo que nós já falamos. A gente sabe que desde a antiguidade a melhor forma da educação dos filhos é em casa, é a família, né? A gente sabe disso, que a gente lendo a palavra desde o Antigo Testamento, as famílias era o único meio que eles tinham de ensinar os filhos, era na hora que estava saindo o povo de Israel, por exemplo, era no caminho. Por isso a gente lê aquele texto em Deuteronômio, né? Inculcarás aos seus filhos andando, levantando, assentando e o tempo todo. Só que a modernidade veio e tirou um pouco desse privilégio que as famílias tinham da gente se conhecer mais, da gente trabalhar mais essas questões, né? Ter mais tempo em casa. A pastora mesmo falou do tempo, né? Do tempo que a família tem junto, da educação e tal. Pensa bem, antes essas coisas eram naturais, a gente falava, hoje não. Hoje põe-se a criança na creche tão cedo, tão pequenininha, por conta de um trabalho que você não quer abrir mão, por conta de uma faculdade que você sonhou e precisa fazer. E aí os primeiros anos de vida da criança fica à mercê daquilo que alguém tem para ensinar. E como eu falei antes, isso é uma porta aberta, o professor ele pode abordar esse assunto. E cabe a nós, pais, você que está nos ouvindo, tirar um tempo para falar com o seu filho, porque com 11, 12 anos, às vezes a gente acha assim, ele não sabe sobre isso ainda não viu essa cartilha, no meu município não tem. Sabe sim, porque a internet está aí, né? O telefone tá disponível para quem quiser. Eles trabalham esse assunto e qualquer um que se manifeste contrário, e vocês 4 aqui estão se manifestando, serão considerados, primeiro, moralistas. Segundo, serão chamados de conservadores. E essas duas palavras não são elogiosas, são palavras,
São termos, na perspectiva que eles apresentam, são termos pejorativos. Para nós que somos acostumados com a reforma e da reforma em diante enfrentar adversidade, marés contrárias, faz parte da nossa lide cristã no Brasil e no mundo inteiro. E o ponto é, há aqui, querido ouvinte, um respeito muito grande por todos aqueles que trabalham esse tema, mas lidando com a igreja aqui, com gente há muitos anos, eu observo que muitas pessoas têm dificuldade de tratar o tema. Então, a gente diz que a escola não pode, ou não deve dessa forma, mas muitos pais não fazem isso. Pais e mais pais não têm a menor condição, não têm a menor habilidade. Vamos falar sobre o filho, sobre a questão sexual quando casa. O menino tá noivo, a menina tá noiva. Tem igrejas que, quando vão tratar sobre esse assunto, tratam de uma forma que não esclarece, escurece, entendeu? Não traz claridade sobre o assunto, pelo contrário. Então, são posturas que muitas vezes contribuem para que esses adolescentes, essas crianças, elas tenham mais curiosidade e, portanto, fiquem mais abertas quando alguém trata esse assunto. Mas o nosso ponto não é a lacuna da família e nem é a lacuna da igreja. O nosso ponto é como lidar com este assunto, qual o impacto que ele traz na nossa vida, que tipo de criação é desenvolvida a partir da formação que essas crianças estão tendo na sua escola ou não, seja ela pública ou particular. Tem, por exemplo, uma dessas obras, que eu não vou dar aqui o nome, não sei que vocês queiram ouvir, mas mais de 1,5 milhão de exemplares vendidos no mundo, publicado em mais de 10 línguas diferentes. Então, quando isso chega e vem originalmente Europa inteira, já com uma política esclarecida, uma ideologia de gênero desenvolvida ao longo de muitos anos, trabalhada, com bastante insistência, isso chega para nós, e quem paga, e isso é um outro dado, é um outro ponto, quem paga isso é o dinheiro dos nossos impostos. Então é a gente que acaba financiando esse tipo de coisa. O ponto é como lidar com esse assunto, com os nossos filhos e filhas, com as crianças, com a turma que está nas nossas escolas, para que a gente tenha uma palavra clara sobre esse assunto. E ainda que sejamos identificados como moralistas ou conservadores, faremos isso por convicção, independente da palavra que venha ser pronunciada a nosso respeito. Voltamos já já. Você ouve Debate 93 com J.R. Vargas. Pesquisa 93. Marcela, bom dia. Bom dia, J.R. Vargas, ouvintes e debatedores. Então, você está por dentro da discussão de gêneros nos planos escolares? 89% dos nossos ouvintes por telefone dizem que não sabem nada disso. 66% deles no nosso site também não sabem. Estamos trazendo aqui a informação, conhecimento para os nossos ouvintes, mais uma oportunidade de, como emissora de rádio, cumprir o nosso papel social e o nosso papel pedagógico, né? Trazer essas informações. Uma dessas obras, né, que está sendo distribuída aí, ela traz algumas coisas interessantes. Ela fala sobre ela é apresentada como se fosse um diário. A ideia é como se fosse uma obra seguinte, é para você, não é para vocês. É para você. Ela lida com esse aspecto de se sentir de alguma forma privilegiado por ter acesso a esse assunto. Coisas interessantes, por exemplo, trata a questão de DSTs, né, doenças sexualmente transmissíveis, é uma informação importante. Fala sobre AIDS, que é uma outra informação importante, e daí ele vai desenvolvendo. Aí chega num ponto, começa a falar sobre masturbação e vai trazer o que é, o que significa, como é que funciona, como é que faz, tanto masculina quanto feminina. Trabalha esse assunto de uma forma que chega a falar, por exemplo, sobre preservativos, o que eles são, para que eles servem, e também ensina a como utilizá-los. E aí, isso tudo vai sendo alimentado de uma forma tal, num crescente, que para uns poxa, que bom, tem informação. A gente sabe que essa informação pode ser passada de maneira isenta, como uma informação, mas conhecendo o dia a dia das nossas escolas, isso é muito mais do que uma informação. Nós estamos tratando de formação, que é bem diferente, pastor Wander. JR,
É claro que isso é uma arquitetura muito maior do que uma cultura só. O problema não está apenas no contexto educacional e cultural brasileiro. O problema está estabelecido numa cultura mundial. Ora, existe, obviamente, uma força maior por trás disso tudo, que, a meu ver, não é uma força apenas de governo, não é apenas uma força política, apesar da política ser usada para isso. Para mim, existe uma força espiritual muito clara nesse processo. O príncipe deste mundo, como diz a Bíblia, está aí para trabalhar no sentido de destruir todas as coisas boas que Deus criou. E uma delas foi a sexualidade humana, que está sendo deturpada de maneira violenta. Agora, você fez uma pergunta que é muito séria e a gente deve responder. Como é que nós vamos combater isso? Como é que nós vamos lutar contra esses principados e contra toda uma força de quase um arquétipo espiritual do demônio invadindo a mente das pessoas, das igrejas, etc. Nós precisamos de duas coisas, JR. De famílias estabelecidas com força na palavra de Deus. De famílias realmente convertidas, de famílias que conheçam Bíblia e de famílias que ensinem os princípios do Evangelho. E a outra coisa totalmente ligada à realidade familiar é a igreja. Nós não somos qualquer povinho. Hoje o Brasil conta com mais de 40 milhões, doutor Harold, de evangélicos, mas qual é a diferença que nós vamos fazer? Nesse aspecto particularmente, nós temos que nos unir, nós temos que ter púlpitos fortes, nós temos que ter uma educação cristã de base, com base na própria palavra, para que nós façamos um contraponto, um combate a tudo isso que está sendo ensinado. Isso é apenas uma nova modalidade satânica de destruição. Agora, é importante que o ouvinte entenda que por trás de tudo isso, por trás de todas essas questões humanas, educacionais e políticas, existe sim uma força maligna, destruidora. Não é uma questão só da cultura educacional brasileira, mas isso está estabelecido no mundo. Você vai a qualquer lugar do planeta, eu tenho andado em alguns países, e você vê a questão não é uma questão brasileira, a questão é mundial, a situação é mundial. E não é uma questão nova, a gente está falando sobre isso hoje, evidentemente, porque isso vem à baila, esse tema está aí, esses livros estão aí. Um ouvinte nosso conta aqui, ó, meu filho aos 11 anos, na 4ª série, recebeu essa cartilha, eu achei um absurdo, acho isso uma bagunça, eu não permiti e peguei a cartilha dele. Hoje, o dia, tem uma matéria de uma top model que se arrependeu. Onde é que está essa matéria? Uma matéria de uma top model que se arrependeu de fazer a cirurgia de mudança de sexo. Se tivesse nascido assim, não haveria arrependimento, e agora que já retirou o seu órgão, como fica? E é a matéria aqui da modelo Leia T. Se arrepende de ter mudado de sexo e agora namora mulheres, que era homem, fez a mudança de sexo e agora volta lá. E eu queria, só para relembrar para os mais antigos aqui, embora todos vocês sejam muito novos, mas uma das bandas que mais tocou nos anos 80, 90 e até hoje tem uma série de fãs país afora, é a banda Legião Urbana. E lá nos anos 80 havia uma das músicas que, em uma das suas partes das suas frases era assim: acho que gosto de São Paulo, gosto de São João, gosto de São Francisco e São Sebastião, eu gosto de meninos e meninas. E aí você vê que eu gosto disso, gosto daquilo, gosto disso, gosto daquilo, gosto disso, gosto de meninos e meninas, como se isso fosse uma coisa natural. E este é o processo que a gente vê, já foi dito aqui, biblicamente, não há fundamento algum para que isso seja natural. Isso é uma questão que está sendo forçada, tem uma ideologia por trás disso. Mas as pessoas hoje, os meninos e as meninas, para usar esse exemplo, eles dizem o seguinte: mas que mal há quando há amor? Se há amor, que mal há? Como responder
a essas indagações, queridos companheiros? Eu acho que a questão do amor aí tem que ser bastante bem identificada, né? Porque uma coisa é o apelo, né? O apelo puramente sexual, que não tem nada a ver com amor, quer dizer, tem a ver com prazer, com desejo, e tem a ver no indivíduo com o exercício da sua própria decisão, do seu arbítrio, do seu livre-arbítrio. Eu gostaria de enfatizar essa questão da família dizendo que os processos naturais, eles indicam o absoluto da sabedoria de Deus. Está nos processos naturais. Tudo que contraria o processo natural, a gente tem que ficar com um pé atrás, porque se houve contrariedade ao processo natural, entrou com certeza o livre-arbítrio do ser humano para que contrarie. Então, o processo natural é que é o macho, é a fêmea e é a procriação. Como para procriar tinha que ter alguma coisa que realmente fizesse com que a procriação tivesse continuidade, imagina se sexo fosse ruim. Não existia humanidade, não tinha como procriar. Como é que ia preservar as espécies se o sexo fosse uma coisa ruim? Então, o sexo é talvez os apelos, dos apelos humanos, um dos, se não for o mais poderoso, o mais forte, está entre eles, é o apelo sexual. Então, este apelo faz com que macho e fêmea se acasalem e procriem e preservem, então, a espécie e povoem a Terra. Agora, o que acontece? O ser humano, ele busca prazeres, é o hedonismo humano, conduz nesse sentido, você encontrar prazer, isso não tem limite. E o apelo sexual é o instrumento de prazer. Então, aí vale todas essas questões de você não precisar ter identidade sexual e haver esta variação de gênero, como falou o JR há pouco, de hoje você opera de uma maneira, amanhã você opera de outra, porque o problema não é a sua identidade em si, o problema é o seu prazer momentâneo. A busca do prazer pelo prazer. É o hedonismo, o secularismo, né? Exatamente. Não se tem mais uma regra a priori, um conceito moral. É o prazer pelo puro e simples prazer. Aí mistura tudo, mistura vários casais e por aí vai. Mas o JR falou da masturbação, posso falar? Deve, puxa vida. Voltando um pouquinho assim, falando um pouquinho da psicologia, é importante para as mães que talvez não tenha ainda atentado para esse assunto, e as cartilhas, acho que a professora vai concordar comigo, né? O que as cartilhas vêm e a proposta que ela vem fazer nas escolas é o doutrinamento e o despertamento de algo que não é para ser despertado. Essa é a tática do diabo, entendeu? Porque tocar os órgãos genitais, uma criança de 3, 4 anos faz isso, porque é normal, é uma coisa normal, que é do biológico dela, mas isso não tem uma influência psicológica e não tem um ato externo e não tem uma estimulação, é do próprio corpinho dela. Isso acontece com qualquer criança, mas desde o momento em que eles, dentro da ideologia, querem deturpar e doutrinar as nossas crianças, eles pegam por esse lado aí, vai lá para a psicologia que o Freud falou, que não é deturpado o que o Freud falou, ele falou de algo biológico, mas pega isso aí e diz que é normal para que a criança cresça e tenha uma sexualidade saudável lá na frente. Isso é um despertamento fora da hora, fora do tempo, porque se tem uma coisa que tem tempo para ser praticado é o sexo. Eu falo isso para os adolescentes que eu dou palestra, eu ensinei isso para os meus filhos, eu falo isso nas igrejas onde eu vou. Existe tempo para o amor, para o despertar do amor. Cantares fala isso, mas o que está havendo agora não, é começando no momento em que não é para começar. E todo sexo fora do casamento ele traz sequelas para sempre, né? Professora, pra sempre. Terríveis. A contrariedade, JR, da natureza, é muito importante que você entenda isso, você que nos ouve. Toda contrariedade da natureza traz consequências. Tem um preço, né, pastor? Tem um preço. Então, se você nasceu e você é macho, ou você é fêmea, o seu corpo está preparado para isso. O seu sistema hormonal, a sua fisiologia,
A sua anatomia está preparado para isso. Se você contraria esse princípio anatômico de base, você sofrerá consequências. E as consequências, elas são físicas e às vezes muito mais psicológicas. Muito mais. Eu não tenho visto, JR, eu tenho atendido algumas pessoas com esses problemas, eu não tenho visto nenhum que seja uma pessoa equilibrada, uma pessoa saudável emocionalmente. Pelo contrário, são pessoas perturbadas, são pessoas em conflito, são pessoas que você percebe que não conseguem se encontrar nelas mesmas. Então a situação é grave. Você que vai ferir um princípio de anatomia da sua própria existência, você vai sofrer consequências muito sérias. Eu não estou aqui nem tratando do aspecto espiritual. Eu estou falando da questão fisiológica e psicológica. E outra coisa, JR, para os ouvintes que estão nos ouvindo aqui, não precisa ser cristão. Deixa eu te dizer uma coisa. Muitas vezes você está buscando num parceiro igual a você, uma relação homoafetiva, você não é um homossexual. Você está buscando preencher uma carência de um pai que não veio, de um pai que não foi presente, de um pai que não te deu limite e às vezes a menina de uma mãe. Porque tanto a mãe rígida demais como complacente demais, ela abre aí brechas e precedentes para pender para um desses dois lados. Então uma grande maioria, e isso eu estou falando, JR, de professores, os supervisores que eu tive na época de faculdade, gente que não era cristã, mas era séria com relação à psicologia, pastor, em tratar esses distúrbios, porque muita gente que chega no nosso consultório, ele está buscando uma identificação com a pessoa do mesmo sexo, mas porque ele não teve em casa, entendeu? Porque a presença, o afeto, o limite, o elogio de um pai para uma filha, isso ajuda e estabelece ela emocionalmente, psicologicamente, para o futuro dela. Então, muitas vezes, busca na falta, isso muito no período de transição aí, que é a busca da identidade, que é na adolescência. Então, ele começa com essa ideologia toda, dizer, eu sou homossexual, ou eu gosto de menina. Tá eu na já tratei moda menina, também? moda, Tá na professora, moda. Eu já tratei meninas no meu consultório, que ela fez um relato dizendo, não sei quem eu sou, não sei se eu sou um cachorro, ninguém olha pra mim. E depois que eu ouvi tudo, vários dias ouvindo ela, eu disse pra ela, eu olhei pra ela e disse assim, olha, você, deixa eu te dizer uma coisa, você é menina. Olha pra você, olha pro teu biológico, olha pro teu corpo. O fato de eu ter dito isso pra ela, e eu sei que, às vezes, como psicólogo, muita gente vai me julgar, mas não estou preocupada com isso. O fato de eu ter dito isso para ela, doutora Haroldo, no outro dia, no meu consultório, ela chega mudada, unhas feitas, cabelo lavado, uma roupa diferente. Entendeu? Então, o que faltava nessa menina? Uma identificação com a mãe dela. Essa pergunta, eu não sei quem eu sou, ou essa afirmação, ou quem eu sou, é uma pergunta rotineira na nossa vida, né? Faz parte do amadurecimento. Mas essa opção, essa outra possibilidade, ela existia, sempre existiu, mas ela não tinha a motivação que tem hoje. Porque hoje as pessoas aparentemente estão sendo empurradas para assumirem alguma coisa, até para confrontar, né? No tempo em que vivíamos a repressão, confrontar era um estilo de vida. Mas havia, de alguma forma, correta ou incorretamente, de um lado ou de outro, ideologias que ali estavam. Hoje, gente que não tem ideologia, certo? Não tem, abraça a bandeira de quem tem ideologia, se alista num exército para uma guerra que não sabe aonde é, não está preparado para aquilo, poderá ser ferido e morto num combate para o qual jamais desejou estar. Então é um processo complicado, porque por mais informação que a gente tem muita informação, e o excesso de informação também produz uma necessidade de saber selecionar o conteúdo, né? Todas elas superficiais. Então existem pessoas que dizem, não, é assim. É assim como? Por que é assim? Não, porque é assim, ué, como não é assim?
Você é contra? Quer dizer, nem discute o você é assim. Porque é uma discute a favor ou contra. É porque é uma mentira muito bem elaborada, né? A gente pode chamar isso, eu aprendi isso com um amigo meu, é o sofisma da falácia, né? A coisa é tão bem elaborada, tão bem colocada, que os argumentos não precisam ser nem tão profundos, que as pessoas vão acreditando exatamente pela falta de ideologias próprias. Há 40 anos atrás, a massa, no meio de toda aquela questão da revolução, dizia que era muito bom fumar maconha. Aí pronto. E muita gente fumou maconha e depois abandonou a maconha. Por quê? Por causa de uma indução social. Doutora Márcia colocou um aspecto aqui, JR, muito interessante e conceitual. Homoafetividade é outra coisa. Homoafetividade não é homossexualidade. Não. A homoafetividade é afeto pela pessoa do mesmo sexo. Você pode ter um afeto muito grande e ser homoafetivo com um amigo seu, com uma amiga, que não implica nenhuma relação homossexual. Então, até isso, as pessoas precisam entender esses conceitos. Agora, a falta de conhecimento, está na Bíblia, né? Leva o povo ao sofrimento. A gente erra por não conhecer. Então, nós precisamos entender até os conceitos daquilo que estão sendo passados. E há uma influência social muito grande na transmissão de conceitos equivocados. Então, nós podemos entender que os pais que estão aí com seus filhos, netos, sobrinhos, enfim, as pessoas da sua responsabilidade, estão nas escolas, é fundamental que vocês desenvolvam o diálogo com seus filhos, etc., para que vocês consigam perceber o quanto eles estão sendo influenciados. E vou lembrá-los aqui do episódio que aconteceu recentemente no Rio. Um professor encantador, carismático, que absorveu um grande grupo da sala de aula e que foram para casa de uma das alunas, de um dos alunos, que fizeram uso de drogas e depois ele se aproveitou sexualmente de algumas meninas que lá estavam. Essa história veio à tona por conta de um pai que foi em busca da filha, a filha contou a história e aí ele conseguiu trazer isso à tona, investigação, polícia, etc. Esse assunto está aí sendo desenvolvido, ou seja, não tinha material escrito. Nós estamos falando aqui de material escrito, mas tem um não escrito, que aí os educadores vão chamar de currículo oculto, que é aquilo que não acontece no material escrito, que é tão complicado quanto esse. Nós não estamos falando de um, mas nós precisamos estar atentos para todos os outros. Ou seja, vocês falaram aqui várias vezes sobre a função dos pais, ou de um responsável. Tem muita avó que cria filho. Tem. Muita avó que cria o neto como filho, não é verdade? Sim. Sobrinho e tal, tem muita gente faz. Então, este modelo de chegar, conversar, o que está vendo, o que houve e tal, para tomar conhecimento disso. Vocês apontaram uma coisa perigosíssima: precocidade. A precocidade em que um assunto é tratado, não está na hora. Não, tem tempo para tudo. Tem tempo para tudo. Então, a pessoa não está preparada para refletir sobre aquele assunto. Então, se este assunto chegar antes da hora, é possível que a pessoa, criança, absorva sem nenhum senso crítico a instrução que está sendo dada. Este é um alerta fundamental. Precocidade é uma das palavras, depois vem outras. Eu até, aproveitando o gancho da precocidade, o ensino fundamental é a responsabilidade dos municípios. Os municípios é que têm as maiores redes do ensino fundamental, né? Até a 8ª série. Eu quero fazer esse registro porque acho muito importante, porque a responsabilidade é da família, etc., da sociedade e é da autoridade também, eventualmente. O prefeito de Nova Iguaçu, Nelson Burnier, ele sancionou uma lei proibindo a ideologia de gênero nas escolas municipais, que ou são melhor, as escolas, do município, né? Lá do município, sim, na área, evidentemente, dele. Isso foi uma decisão muito importante, porque ela foi corajosa e ela vem no entendimento de que esta faixa etária não é própria para receber esse tipo de ensino. Ainda faço um outro registro. Não me consta que o prefeito Nelson Burnier seja religioso, evangélico, esteja... Não, ele é uma autoridade que teve
naturalmente, o discernimento de entender, puxa, mas para esta faixa etária, esse assunto não é. Então, sancionou a lei, proibiu. E o projeto de lei, deputado, foi aprovado por unanimidade pela Câmara. Que representa todos os segmentos da sociedade de Nova Iguaçu, que é um modelo, um município grande no estado do Rio de Janeiro. Então, eu acho que essa mola deveria pegar. Por quê? As pessoas, quer dizer, é o discernimento da autoridade. Não, nesta faixa etária não é possível se trazer esse tipo de coisa. Então eu vejo isso assim. Acho que existe muito documento. Nós mesmos aqui, nós fizemos fizemos debate sobre esse tema em momentos com a pastora Damares Alves, fizemos CDs, distribuímos CDs, DVDs sobre ideologia de gênero, sobre o PNDH3, esse Plano Nacional de Direitos Humanos. De repente está na sua gaveta, você nunca abriu, nunca viu. Talvez seja agora a oportunidade de você então entender melhor o que é isso. Tira da gaveta e coloca aí, assiste para você ver a palestra da pastora, ver os comentários sobre o PNDH3, dá uma lida. É uma coisa grande, chata, mas ali você tem todas as políticas públicas de desconstrução institucional da família. E a ideologia de gênero talvez seja o mais poderoso instrumento de desconstrução da família. E mesmo porque as crianças, por mais que os psicólogos, né, vão dividindo as faixas etárias, nem todas têm o mesmo tempo de maturidade. Sim. Umas estão mais prontas para ouvir algumas coisas, outras não, vão demorar ainda 2, 3 anos, né? É importante responder conforme a criança pergunta. Tem mãe que, por exemplo, eu já ouvi depoimento e já ouvi também no meu consultório, a mãe ficar assustada porque a criança chegou para ela e perguntou: mãe, eu sou menina ou sou menino? Sendo uma menina, entendeu? E a mãe ficou assim: o que eu respondo? Ué. Meu Deus, o que ela responde? O que a filha é? Olha a que nível chegou. Parece que as pessoas estão acuadas e com medo do natural, do biológico, do que está aí no testamento. E aí você tem mostrar que não tem menino e menina, Harold, tem criança. Exato, e quem briga por essa ideologia, é bom dizer aqui, e ontem eu estive vendo, não no segmento evangélico, porque nós ficamos muitas vezes no evangélico, eu quis ouvir outras pessoas. Ninguém, quase que ninguém, a não ser a minoria que luta por essa bandeira, aceita isso. Eu ouvi filósofos, educadores, pessoas da sociedade, escritores, que não querem essa bagunça, porque eles dizem o seguinte: é uma verdadeira bagunça que vai virar, entendeu? Quem quer isso é uma minoria. Agora, a gente sabe, como o pastor Wander falou, quem está por trás. Além dessa questão que envolve a precocidade, existe a questão da autoridade. Quem é que tem autoridade para dizer isso? A autoridade inclui aqui também o conteúdo correto e adequado para a exposição deste assunto dentro de sala de aula, dentro de uma escola, dentro de uma academia, dentro de uma creche, como ouvimos aqui, a presença dos pais, da autoridade, do responsável e o conteúdo adequado dentro da hora certa para se debater esse assunto. Terceiro, a questão da intenção. Observem bem o cuidado dos companheiros aqui em trazer esse ponto que às vezes é obscuro para o entendimento de todos nós. Qual é a intenção? Pergunta muito importante: quem é que está ganhando com esse assunto? A quem interessa? A quem? Ouvinte, isso é senso crítico. A quem interessa? É necessário que a gente trabalhe isso sempre com muito respeito, porque tem gente que confunde tolerância com respeito. Vai dizer que uma pessoa que discorda é intolerante, não se trata disso, a não ser que seja uso de palavras. Aí, se quiser usar palavras, todos nós vamos poder usar uma palavra para cá, para lá, e nós vamos ficar apenas no discurso. É necessário que haja entendimento sobre esse assunto. Quero agradecer aos companheiros aqui pela tranquilidade na exposição desse tema, agradecendo aqui aos nossos ouvintes pela participação, perguntas, questionamentos, nos ajudando aqui a perguntar e a responder sobre este tema que está no dia a dia do povo de Deus e também de tanta gente que nos acompanha. Eu quero agradecer essa audiência, porque é uma audiência, e aí eu vou usar a palavra, nós temos uma diversidade muito grande de gente de todas as linhas religiosas no Brasil, gente que discorda desse tópico nosso aqui, que acha que nós estamos errados, que nós não devíamos estar dizendo isso, mas continua acompanhando a gente porque entende e respeita, porque sabe que aqui existe um respeito muito grande, sempre trazendo à baila
o que nos ensina a palavra de Deus. Pra gente, esse é o grande ponto. O que diz a Bíblia sobre esse assunto, como discutimos hoje aqui? Marcela, resultado final da pesquisa, vamos lá. Você está por dentro da discussão de gêneros nos planos escolares. Encerramos com 84% dos nossos ouvintes por telefone dizendo que não e 64% deles no site também na mesma linha dizendo que Quero sempre lembrar que a pesquisa vem desde ontem, então desde ontem esse assunto vem. Quando chega hoje vem o esclarecimento. Evidentemente traz para o nosso ouvinte um esclarecimento maior sobre o tema. Muita gente agradecendo, parabenizando. Eu quero agradecer a você, ouvinte. É você quem faz o Debate 93. De domingo a sexta, às 11 da manhã, Debate 93. Na 93 FM. Na 93 FM. E Moraldi, vamos agradecer esse povo de Deus e os nossos colaboradores. Muito obrigado. Obrigado, queridos ouvintes. Espero que tenha havido um pouco mais de entendimento e conhecimento, primeiro, para chegar ao entendimento dessa matéria, desse assunto, para ser tratado realmente, como foi colocado, sem intolerância, sem radicalismo. Nós temos que entender que nenhuma matéria, eu volto a insistir, nenhum assunto, nenhuma matéria deve ser proibida. Nós somos um país livre, onde o pensamento tem que fluir, tem que circular, mas onde a aceitação do pensamento tem que ser algo de acordo com as tábuas de valores de cada indivíduo. E essas tábuas de valores, elas se formam ao longo da vida. Então, para cada faixa etária, existe um conjunto de valores que não podem ser agredidos de uma forma como está sendo feito hoje, imposta pelo próprio Estado para informar e doutrinar, eu dizia, foi até lavagem mental nas crianças na escola. Quer dizer, as crianças não têm condição. Elas não ainda estão naquela faixa de formação, segundo Piaget, vai até 14 anos. Então, até 14 anos, a partir dos 14 anos, em média, claro, existem exceções, mas a partir daí a criança já está com outro tipo de formação para receber informações, é uma outra etapa de maturidade. Então eu fico feliz, JR, queridos ouvintes, pastores, psicólogos, que é muito importante, que estiveram aqui, a professora, para que nós pudéssemos tratar desse assunto dessa forma como foi tratado, esclarecendo. Obrigado a todos. Pastor Wander, forte abraço, querido. Um abraço, JR, muito obrigado pelo privilégio de participar deste momento, e eu quero só dizer uma palavra aos nossos ouvintes: tenham coragem de lutar por aquilo que é certo, por aquilo que é bíblico, como já foi dito, com todo respeito. Nós temos que respeitar o pensamento diferente, mas eles também têm que nos respeitar. Nós temos o direito de pensar e dizer o que dissemos aqui. Pastora Márcia, obrigado, um abraço. Um abraço, JR, quero mandar um abraço para Celeste e para Jeane, que estão me ouvindo, e quero dizer para todos: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Tânia, obrigado, Tânia. Obrigada, JR. Eu quero agradecer a minha família, o Edivaldo, um amigo meu, e Eliane, que estão nos ouvindo, estão orando por nós. E queria só dizer também que a amizade íntima com o mundo é o pior adultério que a gente pode cometer contra Deus. Eu queria deixar para os nossos ouvintes Tiago 4, de 4 a 5, e corroborando com a palavra do pastor, que a gente tenha coragem de dizer não e nos impor. Vamos orar juntos, pastor Wander vai orar conosco, vamos apresentar o tema de hoje, diante de Deus em oração. Nossas crianças, nossos professores, muitos deles nos acompanhando, gente bem formada, preparada e que discorda dessas ações. E algumas delas são impostas, tem que fazer. Olha o posicionamento como está ficando cada vez mais intenso, gente. Como nós precisamos aprender a expor a nossa opinião e apresentar o nosso posicionamento de forma clara. Também vamos continuar orando como temos orado todos os dias, pela cura dos enfermos e pelo consolo aos corações enlutados. Senhor Deus, muito obrigado por este momento. E agora, Pai, nós suplicamos por aqueles que estão nos leitos de enfermidade, que o Senhor possa levar agora cura, que o Senhor possa levar consolo e a Tua graça. Aqueles que sofrem, aos encarcerados, ó Deus, tenha misericórdia dessas pessoas. E agora eu te peço, Senhor, especialmente pelo tema que foi abordado aqui. O Senhor sabe qual é a intenção do maligno, o Senhor sabe a força que essas coisas estão atuando no mundo, mas, ó Pai, aviva a Tua igreja, fortalece com poder, para que com intrepidez, com graça, com autoridade espiritual, possamos lutar contra essas coisas que vêm de encontro à Tua palavra, essas coisas que vêm agredir aos princípios bíblicos, Senhor. Que o Teu povo possa assumir uma postura de fé,
baseada na tua palavra, e que as nossas crianças sejam educadas e criadas nos teus caminhos, e que, ó Pai, nós te glorificamos, porque sabemos que no final de tudo a vitória é nossa. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.